aqui falando sobre o projeto de pesquisa de desenvolvimento sustentável para os países a partir de técnicas de análise multivariada de enfoque ambiental, sanitário e social, com o orientador, né, Fábio Júnior Clemente Gama e bolsista, eu, neste caso, André Vitor Pereira de Mello. Começo, né, esta apresentação. Começando aqui com a introdução, né, nos anos 1970, cresceu a consciência sobre os limites do crescimento e a necessidade de integrar a economia, meio ambiente e questões sociais. Desde então, o comércio internacional passou a ser analisado por três prismas: o ambiental, que exige práticas produtivas mais sustentáveis; o social, com cláusulas para proteger o trabalho e combater o trabalho, tanto o trabalho, né, no geral, quanto o trabalho infantil; e o sanitário, que impõe padrões técnicos e fitossanitários. Partindo desse contexto, a hipótese desta pesquisa é que países menos eficientes na produção sustentável tendem a sofrer boicotes e sanções, enquanto aqueles que investem nesse tipo de produção conseguem ampliar ganhos com exportações, né? Ganhos no geral, relativos ao crescimento econômico. Para investigar essa hipótese, o estudo teve como objetivo geral construir um índice de desenvolvimento sustentável, integrando tanto as dimensões ambiental, social e econômica, através de técnicas multivariadas, como análise de componentes principais e análise fatorial. Na metodologia, a base de dados foi composta por fontes reconhecidas, como tanto das Nações Unidas, né, como na parte de desenvolvimento humano, né, da UNDP, quanto da ANTAD, referente aos indicadores da economia dos países. E nos indicadores ambientais, né, da EPI, e também alguns indicadores da Trade Economics. Após uma triagem, né, que excluiu variáveis com 20% de dados faltantes e países com informações incompletas, por fim, né, os dados foram organizados para garantir comparabilidade e consistência antes das análises estatísticas. Na parte dos resultados, né, os testes de Bartley e KMO confirmaram que as variáveis estavam fortemente correlacionadas e aptas para o modelo. Com os dados validados, foram extraídos três componentes que, juntos, explicaram 54,6% da variabilidade total. Esses componentes representam três dimensões distintas: social, ligada ao bem-estar humano, e a infraestrutura básica. Ambiental, que reflete altos níveis de poluição e degradação ecológica; e econômica, relacionada ao dinamismo produtivo e integração internacional, mas que também entra na atenção com o crescimento econômico e a sustentabilidade. A partir desses componentes construímos, né, um índice de desenvolvimento sustentável, que sintetiza as três dimensões em uma métrica que é possível comparar, né, os países. Os resultados mostram, portanto, que países desenvolvidos como Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido ocupam as primeiras posições, impulsionados por forte integração internacional, principalmente, né, ainda que apresentem algumas fragilidades ambientais. O Brasil, por sua vez, ocupa uma posição intermediária, com bom desempenho econômico e ambiental, mas limitados por desigualdades sociais. Já países, né, como Iraque, Irã e Paquistão registram os piores índices. Também buscou-se, né, comparar o índice de desenvolvimento sustentável com índices já existentes, né, internacionais, para reforçar a robustez, né? E mostra-se que chega-se à mesma conclusão, que força econômica sozinha não garante desenvolvimento sustentável, sendo essencial, né, o equilíbrio entre os três eixos: ambiental, social e econômico. Partindo para a conclusão, este estudo buscou integrar dimensões sociais, ambientais e econômicas, para entender padrões de desenvolvimento sustentável que vão além da análise isolada de indicadores. O índice que propusemos oferece uma métrica sintética que pode apoiar políticas públicas e debates acadêmicos. Os resultados, né, principalmente quanto à essência das dimensões, né, mostrou que o eixo social, por exemplo, contrapõe altos níveis de bem-estar humano a desigualdades e pressões ambientais. O eixo ambiental evidencia como a degradação ecológica se associa à vulnerabilidade social, e também o eixo econômico, marcado pelo dinamismo produtivo e a integração global, mas que entra também a atenção com a sustentabilidade ambiental. E, por fim, reconhecemos algumas limitações, como a amostra de 102 países e 72 indicadores, e pequenas inconsistências no KMO de algumas variáveis. E pesquisa futura, né, e recomenda-se que pesquisas futuras podem ampliar a base temporal e geográfica, incluir novos indicadores e refinar a metodologia para fortalecer ainda mais a robustez do índice. E aqui estão as referências, né, que foram utilizadas ao longo desta apresentação.